Esse é o vídeo número 53 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já chegamos na metade e estamos na página 251 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Capítulo 10. Do recolhimento do espírito. 3 coisas se requerem para se guardar o recolhimento do espírito ou a contínua união da alma com Deus: a solidão, o silêncio e o andar na presença de Deus. Essas são aquelas 3 coisas que um anjo inculcou a São Arsênio, dizendo-lhe: foge, cala-te e repousa. Com outras palavras, busca a solidão, guarda o silêncio e descansa em Deus, tendo sempre diante de ti o pensamento da sua presença. Nos capítulos seguintes exporemos mais a fundo cada um desses 3 pontos. Primeiro, do amor à solidão. Número 1. Todas as almas que amam a Deus sentem em si um forte atrativo para a solidão, porque sabem que Deus trata com muita familiaridade aqueles que evitam quanto possível o tumulto do mundo. Ó feliz solidão! Exclama São Jerônimo, na qual Deus se entretém com um grande amor, familiaridade e afabilidade com as almas que ama. Deus não faz ouvir sua voz onde se passa o tempo em gargalhadas e inúteis palestras. O Senhor não está na agitação. Terceiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11. Ele mesmo diz por boca de Oséias: levá-la-ei a solidão e aí falarei a seu coração. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Deus fala com a alma na solidão e de um modo especial a seu coração, fazendo-lhe ouvir palavras que a inflamam em seu santo amor. Minha alma derreteu-se quando me falou o meu amado. Cânticos dos Cânticos, capítulo 5, versículo 6. Diz a esposa dos Sagrados Cânticos. Como conta São Euquério, perguntou uma vez uma pessoa que tendia a perfeição a um diretor espiritual o que deveria fazer para alcançar seu fim. Este deu-lhe a seguinte resposta: a solidão é o lugar onde se acha Deus. Na solidão facilmente se guarda a virtude. No trato com o mundo, porém, facilmente a perdemos. São Bernardo diz que aprendeu mais a respeito de Deus e das coisas divinas na solidão, entre carvalhos e faias, do que nos livros e nas escolas dos sábios. Por essa razão, sentiam-se os santos tão irresistivelmente atraídos a fugir do tumulto do mundo e a buscar a solidão. Por esse motivo, amavam tanto as grutas, os montes e os bosques. Isso já fora profetizado pelo profeta Isaías, quando disse: a terra deserta e inóspita se alegrará, e a solidão exultará, e florescerá como a açucena, lançando germes copiosamente brotará e com intensa alegria e muitos louvores saltará de prazer. Os seus mesmos habitantes verão a glória do Senhor e a magnificência de nosso Deus. Isaías, capítulo 35, versículos 1 e 2. Com outras palavras, a solidão é uma fonte inesgotável de alegrias para as almas interiores. Pela pureza e inocência de seus habitantes, floresce a solidão como um lírio e dá frutos de todas as virtudes. Essas almas felizes receberão a graça de contemplar a majestade de Deus e sua infinita beleza. Para permanecermos unidos a Deus, devemos continuamente lembrar-nos dele como dos bens infinitos com que compensa seus fiéis sequazes. Pelo comércio com o mundo, porém, apagam-se essas verdades espirituais, pelas coisas terrenas que nos entram pelos olhos, e os bons sentimentos desaparecem de nosso coração. Por isso, é impossível que se tenha uma vida verdadeiramente piedosa sem amar a solidão e só encontrando gosto no trato com os homens, no fazer sempre visitas e recebê-las em conversações mundanas. Consequentemente, ninguém é mais digno de lástima do que uma pessoa que quer levar uma vida devota e que, para isso, já fez muitos sacrifícios. Contudo, passa uma grande parte do dia em vãs diversões, em gargalhadas e tagarelices, talvez até em conversações contra a caridade. Em vez de pôr toda a sua satisfação em se entreter em seu Deus, busca sua consolação em uma vida cheia de distrações no convívio com homens mundanos, que não deixarão de envenenar seu coração com as máximas depravadas do mundo. Ela abusa, pois, do tempo que Deus lhe concede para sua santificação. Infeliz dela! Como pode desperdiçar esse tempo precioso? Os santos estavam prontos a comprar pelo preço de seu sangue uma pequena parcela desse tempo. O que não dará ela uma vez, quando a morte estiver próxima, por um só dia, por uma só daquelas muitas horas que agora desperdiça com tanta leviandade?
Número 2. Os mundanos fogem da solidão. E isso com toda a razão, porque no recolhimento são atormentados pelos remorsos de sua consciência. Eles procuram a sociedade e o tumulto do mundo, para que o rumor que ali existe os preocupe e encubra a voz de sua consciência. Os que, porém, têm a consciência em paz, gostam da solidão e, se às vezes não podem evitar o burburinho do mundo, sentem-se incomodados, como o peixe fora d'água. Não deixe de ser verdade que o homem preza o trato com os outros, mas existe talvez coisa mais bela que comércio com Deus? Não se sente nenhuma amargura e nenhum enfado se afasta da companhia dos homens para se entreter com Deus, nosso Criador. A sua conversação nada tem de desagradável e a sua companhia nada de fastidioso, mas o que nela se acha é satisfação e prazer, sabedoria. Capítulo 8, versículo 16. Sem razão alguma se diz que a vida solitária é uma vida triste. Ela é antes o antegozo do paraíso, é um começo da vida dos santos, que acham uma satisfação indizível em se ocupar unicamente com o amor e o louvor de Deus. Isso nos ensina expressamente São Jerônimo, que fugiu de Roma para se recolher a uma gruta em Belém, para aí gozar da solidão. A solidão é meu paraíso, escrevia ele depois. O venerável padre Carafa, geral da Companhia de Jesus, dizia que não desejava coisa alguma deste mundo, mas se tivesse de desejar alguma coisa, seria então uma pequena gruta, um pedaço de pão e um livro de devoção, para que pudesse passar sua vida na mais rigorosa solidão. Pode parecer-nos que os santos, na solidão, se acham inteiramente sós, mas não é assim. Nunca estou menos só que quando estou só, diz São Bernardo, porque então estou na companhia de Deus. Que mais me contenta do que a companhia de todas as criaturas juntas? Os santos parecem estar tristes, contudo, não vivem na tristeza. Porque o mundo os vê afastados de todas as alegrias terrenas, tem-nos em conta de infelizes e desconsolados, mas o contrário é a verdade. Eles gozam de uma paz imensa e contínua, segundo a expressão do apóstolo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Número 3. Para gozares dessa deliciosa solidão, ainda cristão, não é preciso que te retires para uma caverna ou para um deserto. No meio de tua própria família poderás achar. Ocupa-te com o mundo exterior só tanto quanto exigem teus deveres de Estado, a obediência ou a caridade. Dessa forma, viverás naquela solidão que convém a teu estado e que Deus te requer. O rei Davi sabia criar essa solidão no meio das mais importantes ocupações de seu governo. Eis que me retirei fugindo e permaneci na solidão no livro dos Salmos, capítulo 54, versículo 8. São Filipe Neri alimentava por algum tempo o pensamento de se retirar para um deserto. Deus, porém, recomendou-lhe que não abandonasse a cidade de Roma, mas se ali vivesse como se estivesse em um deserto. Se, conforme o exposto, não é necessário que vivas continuamente na solidão, deves, contudo, cuidar em buscá-la todas as vezes que te for possível. Ao menos deves amá-la, conforme as palavras de São Lourenço Justiniano. A solidão deve sempre ser amada, ainda que não sempre praticada, na obra de Castitate Conjugalis, capítulo 6. Se uma pessoa devota é obrigada a deixar a solidão para cumprir com os deveres de seu estado, que o faça então com toda a liberdade de espírito, sem se inquietar de forma alguma, pois, do contrário, mostraria um certo apego à sua vida recolhida, o que seria uma falta notável. Segundo, número 1. Até aqui só falamos da solidão corporal. Vamos agora falar da espiritual, que é mais necessária que aquela, pois São Gregório diz que aproveita a solidão do corpo, se falta do espírito, na obra Moralia, livro 30, capítulo 23. Que adianta, quer o santo dizer, habitar corporalmente um deserto, se a alma se apega às coisas deste mundo? Uma alma livre de apego às coisas terrenas, diz São Pedro Crisólogo, encontra solidão até nas ruas e praças públicas. Do outro lado, que adianta permanecer sozinho em casa ou em uma igreja, se nosso coração se ocupa com as coisas deste mundo, que, com seu barulho, nos impedem de ouvir a voz de Deus? Disse uma vez o Senhor a Santa Teresa: com quanto gosto não falaria eu com muitas almas. O mundo, porém, faz tanto barulho em seus corações, que elas não ouvem a minha voz. Se elas se afastassem um pouco do mundo. Número 2. Procuremos, por isso, compreender em que consiste a solidão do coração.
Ela consiste nisso, que arranquemos de nosso coração todas as afeições que não se referem a Deus e que em todas as nossas ações tenhamos em vista o seu santo agrado. O salmista exprime essa verdade da seguinte forma: que tenho eu no céu e fora de ti, que desejo eu sobre a terra. Vós sois o Deus do meu coração e minha partilha, Deus, para sempre. No livro dos Salmos, capítulo 72, versículo 25. Em uma palavra, a solidão no coração consiste em se dizer: meu Deus, só a vós eu quero e nada mais. Alguns se queixam que não podem achar a Deus. A estes responde Santa Teresa: desprendei o vosso coração de todas as coisas e buscai a Deus, que vós o encontrareis. Para se buscar e achar a Deus, deve-se primeiro conhecê-lo. Como, porém, se poderá conhecer a Deus e sua beleza infinita, se se tem o coração preso às criaturas? Em um vaso de cristal, que está cheio de terra, não poderá penetrar a luz do sol. Do mesmo modo, não pode brilhar a luz divina em um coração que está cheio de amor pelas alegrias, riquezas e honras deste mundo. Isso nos dá Cristo a entender pela parábola da porta fechada. Quando rezares, busca teu quarto, fecha a porta e ora teu Pai em segredo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Com outras palavras, para se poder unir a Deus na oração, deve-se recolher a seu próprio coração, que, segundo Santo Agostinho, no Manual, capítulo 30, é o quarto de que fala o Senhor, e fechá-lo a todas as afeições terrenas. Esforça-te, pois, para viveres em solidão espiritual, se não te for possível a corporal, diz São Bernardo. Mesmo quando te achares na companhia de outros para trabalhar ou te recrear, esforça-te por te conservar na solidão, isto é, recolhido em Deus, e ainda que corporalmente não te possas furtar a conversação, faz ao menos o desejo e intenção, permanecendo unicamente por ser isso agradável a Deus. Terceiro, número 1. Deve-se aqui notar que, por solidão, não se deve entender a ociosidade, como se no recolhimento não se tivesse de fazer nada ou de pensar em coisa alguma. Deus quer que procurem a solidão os que o amam. Não deseja, porém, que vivam ociosos. Alguns a que levam uma vida recolhida, mas, em sua solidão, não se ocupam com nada ou então com leituras frívolas ou outras coisas inúteis. Esses tais vivem na solidão, mas deverão dar contas um dia a Deus de sua solidão ociosa, como diz São Basílio. A solidão ociosa é-nos comum com os irracionais. A solidão em que nos ocupamos com estudos inúteis e trabalhos supérfluos é mundana. A solidão religiosa não é nem ociosa nem inútil, mas muito santa e proveitosa. As almas piedosas devem imitar as abelhas, que não se cansam de preparar o mel em suas células. Não devem perder nenhum instante, mas estar sempre ocupadas ou com oração, ou com a leitura de qualquer livro útil, ou com qualquer serviço correspondente a seu estado. A ociosidade é o princípio de todos os vícios. Este provérbio se funda sobre uma sentença do Espírito Santo. A ociosidade ensina muita malícia. No livro do Eclesiástico, capítulo 33, versículo 29. São José Calazans costumava dizer: o demônio sai à caça das almas ociosas. Conforme São Boaventura, o ocioso é atormentado com 1000 tentações, enquanto que quem está ocupado tem uma só a combater. É impossível que se esteja sempre a rezar, por isso é preciso se dedicar também ao trabalho. Salomão louva sobremaneira a mulher forte, porque trabalhava em lã e linho, no livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 13. Santa Maria Madalena de Pazzi se sujeitava a todos os trabalhos do claustro, apesar de sua fraqueza corporal. Era vista ora varrer, ora carregar água, ora ajudar na cozinha. Seu biógrafo diz que ela sozinha trabalhava mais que 4 irmãs leigas juntas. Número 2. Seria um erro acreditar que o trabalho prejudica a saúde. Pelo contrário, ele muito auxilia a sua conservação. Muitas vezes procuramos subtrair-nos ao trabalho não tanto por temor de prejudicar a saúde, como por medo do incômodo. Quem, porém, olhar para Jesus crucificado, não temerá a fadiga. Uma freira chamada Francisca se queixava que suas mãos, pelo muito trabalho, estavam todas estragadas. Mas logo ouviu que o Salvador crucificado lhe dizia: Francisca, olha para as minhas mãos, poderás ainda te queixar. Número 3. O trabalho é,
De resto, um meio precioso contra o enfado na solidão, assim como contra as tentações a que se está sujeito no recolhimento. Sentia-se uma vez Santo Antão Abade tão horrivelmente atormentado por pensamentos impuros, de desgosto da vida solitária, que já não sabia mais o que fazer. Então apareceu-lhe um anjo e o conduziu a um jardim próximo. Ali tomou uma enxada e começou a cavar a terra. Em seguida orou por algum tempo. Recomeçou depois disso seu trabalho e novamente pôs-se em oração. Disso aprendeu o santo que deveria fazer para se conservar contente na solidão e livrar-se das tentações, a saber, alternar a oração com o trabalho. Número 4. O trabalho, além disso, não impede, de forma alguma, o exercício da oração, se for empreendido sem cuidados excessivos e sem paixões. Vendo uma vez São Bernardo a um monge que, mesmo durante o trabalho, não cessava de rezar, disse-lhe: "Continua assim, meu irmão, e tem confiança, pois agindo assim ficarás livre do purgatório depois da morte." Esse modo de proceder observa o mesmo São Bernardo, como se conta em sua vida. Sem negligenciar os trabalhos externos, vivia continuamente recolhido em Deus. Dessa forma deve-se ocupar cada um internamente com Deus, enquanto externamente faz o seu trabalho. De outra maneira, essas ocupações externas serão sem proveito para a vida espiritual e cheias de imperfeições. Nos cânticos diz o esposo à alma: "Põe-me como um selo sobre teu coração, como um selo sobre teu braço." Cânticos capítulo 8, versículo 6. Primeiramente quer que o ponhamos sobre seu coração e então sobre seu braço, pois, se não se tem a Deus no coração, não se poderá tê-lo no braço, isto é, as obras externas não lhe agradarão. Se, porém, as obras externas procedem do amor, serão sumamente perfeitas, como diz Santa Teresa. Número 5. Por isso estão em erro os que menosprezam o trabalho e querem se restringir unicamente à solidão. Mas também erram os que se sobrecarregam com trabalhos externos de tal modo que não lhes resta mais tempo para o recolhimento de espírito. Meu filho, diz o sábio, Eclesiástico capítulo 11, versículo 10, não te empenhes em muitas coisas, pois, se multiplicares os negócios, não ficarás imune de culpa. Alguns a que se entregam de tal maneira ao trabalho começado, que não pensam em nada mais. Não resta dúvida que devemos executar com toda a diligência o que nos foi imposto, mas sempre com sossego e sem paixão, de forma que o nosso espírito possa se levar a Deus de tempos a tempos. Santo Antão diz que em todas as nossas ocupações externas, por mais urgentes que sejam, devemos conservar em nosso interior um quarto escondido, ao qual possamos nos recolher, estando cansados do trabalho, para aí nos unir com Deus. Por isso é de grande utilidade, ao começar o trabalho, elevar o nosso coração a Deus, por meio de atos de amor, de oferecimento, de resignação ou de qualquer outra oração, e repetir isso muitas vezes no decurso do trabalho. Santa Catarina de Sena sabia achar a Deus no meio dos inúmeros trabalhos que lhe impunham seus pais para demovê-la de seus exercícios de devoção. Enquanto fazia externamente seu trabalho, guardava em seu coração, que ela chamava sua cela, o mais perfeito recolhimento, e se entretinha ali sem interrupção com seu muito amado Salvador. A este respeito, ver parte 6, capítulo 3, dos exercícios ou retiros espirituais.